7h38, o assunto é política, a gente já está em contato com o presidente do PSD aqui em Goiás, o ex-deputado federal Vilmar Rocha. Espero que ele esteja me ouvindo, a gente tentou testar aqui antes, não deu certo, mas se der certo agora é o que vale. Oi, Vilmar Rocha, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rubens, tudo bem? Bom dia, Cileide. Deu certo. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado, Vilmar, pelo contato aqui com a gente. Deu certo o contato e eu vou começar perguntando sobre o cenário para 2022. Vilmar, o que é que o PSD planeja para esse ano, principalmente sobre o momento de tomar a decisão? Se vai estar com o governador Ronaldo Caiado, se vai estar em outro projeto, isso tudo fica para julho do ano que vem ou antes, talvez na janela, essa posição do partido já esteja definida, se já não está, Vilmar? Primeiro, o projeto do PSD em Goiás, ele é claro. A nossa opção na eleição majoritária é lançar um candidato ao Senado, que é o Henrique Meirelles. Já estamos trabalhando para isso. Nós não desejamos ter candidato a governador nem a vice, não é projeto do partido, e sim candidato a senador. Quanto com quem nós vamos fazer aliança, isso vai ser definido o ano que vem. E agora também estamos trabalhando para montar uma forte chapa de candidatos a deputado federal e a deputado estadual. Essa possibilidade, Vilmar, de Vanderlan Cardoso ser um candidato bolsonarista aqui ao governo de Goiás em 2022, isso tem sido especulado. Fica só na especulação ou isso pode se tornar um cenário real para o ano que vem? Eu acredito que isso tudo é especulação. Nas conversas internas que nós temos, inclusive com ele, fica claro que ele não pretende ser candidato a governador em 2022. E fica claro também o apoio dele e a unidade do partido em torno do projeto da candidatura majoritária a senador. Então, eu estou convencido que isto é especulação. Cileide Alves, Vilmar Rocha com a gente. Pois é, o Vanderlan Cardoso participou de uma entrevista aqui essa semana. Primeiro, bom dia, Vilmar, muito obrigada pela sua presença. Bom, ele participou de uma entrevista aqui com a gente e foi um defensor da proposta de retirar o Daniel Vilela da vice de Ronaldo Caiado, para que a filha de Iris Rezende representasse o pai nessa chapa. Houve reações aí, né, dos MDBistas, e essa conversa parece que não tem o apoio da própria filha de Iris, Ana Paula, que em entrevista ao Jornal Popular negou que tem essa pretensão. Hoje, novamente, o Jornal Popular pergunta para Vanderlan Cardoso se ele pode ser candidato a governador, e ele disse que, com apoio, inclusive, do presidente Bolsonaro, porque ele está muito próximo do presidente. Ele disse que quem quer ser o candidato em Goiás pelo presidente Bolsonaro é Vitor Hugo e não ele. Quer dizer, dá a impressão de que o Vanderlan estaria desconfortável de ficar na base do governo. É isso, Vilmar? Existe essa possibilidade de por conta desse episódio, o PSD também se sentir desconfortável em continuar na base do governador? Ou continuar não, entrar na base do governador por meio da eleição? A opinião do senador, nós respeitamos, mas é uma opinião dele, não é a opinião do partido. Nós já falamos e reafirmamos que o partido vai tomar uma decisão o ano que vem, quando o cenário estiver claro. Ou seja, qual a melhor aliança para o PSD na eleição de 2022 para governador. E nessa época serão ouvidos todos os quadros do partido e tomaremos a decisão. Mas a opinião do PSD e o partido está unido nesse projeto
é de indicar o candidato a senador, viabilizar a eleição de um senador na eleição majoritária. Por quê? Nós acreditamos que, a partir de 2023, com a eleição do novo Congresso, a possibilidade que nós de fazermos importantes reformas no Brasil, como a tributária, a administrativa e outras que virão. O Brasil é um país que precisa estar sempre em reformas, ajustando. A economia vai estar no centro dessas reformas. O Brasil vai chegar em 2023, do ponto de vista da economia, em grandes dificuldades. Essa é a previsão. E nós precisamos fazer um forte ajuste na economia em 2023. E o Henrique Meirelles preenche esse perfil. Ele pode dar um perfil liberal, que é a visão que nós temos da sociedade, e ele pode dar uma contribuição importante, ele pode ser muito importante nos debates da reforma da economia, dos ajustes da economia que nós temos que fazer a partir de 2023. E o Congresso tem um papel importante nisso, central. Nós, no Brasil, nós temos uma cultura política de valorizar muito o voto no executivo. Presidente, governador, prefeito. E muitas vezes nós esquecemos a importância do Congresso, da Câmara e especialmente do Senado. Então, muitas vezes, a grande maioria da população nem sabe, nem lembra em quem votou na eleição passada para o Congresso. Isso é um equívoco, porque o Congresso tem um papel importante no país. Então, nós centramos o nosso projeto na eleição para o Senado, na eleição majoritária, e, naturalmente, queremos fazer uma boa bancada na Câmara. Hoje mesmo nós vamos fazer uma reunião do partido, das lideranças do partido, para formatar essa chapa de candidatos a deputado federal. A nossa meta é eleger 3 deputados federais e o senador. Esse é o projeto do partido. Com relação às alianças, é o ano que vem. Pois é, então está claro que o PSD, prioridade do PSD é o Congresso Nacional, não é a disputa do cargo de governador. Quer dizer, o PSB não vai brigar para ter um candidato ao governo de Goiás. Não, nem a governador, nem a senador. O PSD de Goiás talvez seja o partido que, com mais transparência e firmeza, se posicionou para 2022. Como? Nós não pretendemos ter candidato a governador nem a vice, pretendemos ter candidato a senador e já apresentamos o nome do pré-candidato. E o partido está unido. E por quê? Pelas razões que eu disse anteriormente aí. A importância de ter quadros qualificados politicamente, representativos na Câmara e no Senado. Acho que o senhor falou errado aí. O senhor disse que não tem planos de ter nem o candidato a governador, nem a senador. É isso? Não, nem a vice. Eu me enganei. Eu peço desculpa, a correção. Nem a governador, nem a vice. E sim a senador. Estou te salvando, viu? Pois é, exatamente. Estou salvando o senhor, presidente, porque senão, imagina a manchete aí, ó. Vilmar diz que não, PSD não quer candidato a senador. Mas, pelas minhas afirmações anteriores, pelos argumentos que eu apresentei, dá com clareza para ver que foi um pequeno engano. Certinho. Bom, passado aí esse momento, né, de risadas, de bom humor, voltando ao tema, deputado, bom, como é que o senhor vê essa movimentação aí do presidente Jair Bolsonaro para lançar um candidato da base dele? Existe campo para essa direita mais radical representada por Jair Bolsonaro aqui em Goiás? Eu acredito que sim. Há campo, sim. É pequeno,
eles, com uma candidatura bolsonarista em Goiás, ela vai ter, na minha avaliação, aí por volta de 10%. É o mesmo espaço que eu acho que a candidatura do PT vai ter, talvez um pouco mais, de 10% a 15%. Então, espaço tem. Eu até tenho dito que eu acho bom que a direita, essa direita autoritária, populista de viés autoritário, se assuma. É bom que todas essas correntes políticas se assumam. Do ponto de vista geral da representatividade, seria bom que o bolsonarismo tivesse candidato a governador em Goiás, para que aqueles que se identificam tenham a sua posição. A mesma coisa o PT. Eu acredito que o PT também vai ter candidato a governador. Até recentemente, eu tive uma longa e boa conversa com o professor Volmir Amado, o ex-reitor da PUC, foi meu colega na PUC, conversamos bastante, e ele me disse que ele está pronto, que ele admite a hipótese de candidatar a governador pelo PT. Tem algumas. Seria ótimo que isso acontecesse, não é? Pois é, aí... Sim. Sobre esses grupos aí, o senhor está falando 10% por um, 10% por outro, e ficaria aí um eleitorado na faixa aí de 80%, que é o quê, na sua opinião? É um eleitorado que eu chamaria assim, de centro democrático, às vezes com viés à esquerda, às vezes com viés à direita, mas o centro democrático, né? E nesse centro democrático a gente vai ter duas candidaturas. Uma é a do atual governador, que é candidato à reeleição. E a outra candidatura ainda não está clara, não está definida. Ainda pode haver mudanças. E aí só estamos aguardando. Agora, eu acredito que tanto a nível nacional quanto a nível estadual, nós teremos segundo turno da eleição de 2022. A eleição não será decidida no primeiro turno. Vai haver um segundo turno, caso confirme este cenário. Até porque em Goiás, a tradição sempre foi ter de segundo turno. A regra geral é de ter segundo turno, e eu acredito em 2022 também. Bom, os bolsonaristas supõem, né, isso o deputado federal Vitor Hugo disse em entrevista aqui à Sagres, que há uma base aí solta que poderia estar ao lado deles. Ele se refere a servidores públicos que estariam contrariados com o governo de Goiás, refere-se aos militares, que é uma base bolsonarista forte, e também ao setor do agronegócio, que não estaria satisfeito com Ronaldo Caiado. O senhor percebe que isso pode acontecer? Quer dizer, esses segmentos aí poderiam se aliar a essa base bolsonarista em Goiás? E também o fato de Goiás ser conservador. Goiás é um estado claramente conservador. Mas esta base que você citou, ela não vai por inteiro. Ela vai ser dividida. O agronegócio, por exemplo, tem mais influência política e econômica do que eleitoral. O agronegócio não é forte eleitoralmente. Ele é mais forte, às vezes, politicamente e economicamente, mas não eleitoralmente. Os servidores públicos também não é um segmento compacto. Há vários setores do servidor público, se divide. E não acho que a base bolsonarista é sólida assim e ampla, não. Ela tem uma certa representatividade, mas ela é minoritária, extremamente minoritária na sociedade de Goiás. É igual ao PT. Mesmo nos anos de glória do Lula, o PT nunca passou perto de fazer um governador em Goiás. E a representação federal também sempre variou entre 1 e 2
deputados federais. Então, o que se precisa definir, quais vão ser as duas candidaturas da política em Goiás, de centro democrático, e vou até dizer assim, da política tradicional, da boa e velha política. Quando eu falo assim, Cileide, eu acho uma enorme falácia dizer-se em velha e nova política. É uma falácia. O que existe é a boa e a má política. Isso sempre existiu, existe e vai continuar existindo. É por isso que eu brinco na boa e velha política, porque o país, o Estado foi feito, avançou, cresceu, melhorou pela boa política do passado. E eu posso dar exemplos assim imensos sobre isso. Em todo o grupo humano tem bons e maus. Tem aqueles que fazem o certo, que fazem o errado. Até na igreja, os padres, pastores, até no Vaticano. Então, você não pode generalizar isso. Então, a política boa de Goiás vai se manifestar com duas candidaturas que ainda está em fase de definição. Bom, além do senador Vanderlan Cardoso, alguém mais do PSD ficou contrariado com a escolha de Daniel Vilela para a chapa de Ronaldo Caiado? Que eu saiba, não. Pelo menos ninguém manifestou essa contrariedade a mim, até porque esse é um assunto que não é do PSD, é um assunto dos dois partidos lá, do União Brasil e do MDB, primeiro, não é um assunto do PSD. Em segundo lugar, nós não estamos disputando a vice, nós não temos pretensão de ter candidato a vice, nós temos pretensão de ter candidato a senador. Agora, eu considero que essas manifestações, opiniões, elas são legítimas e são livres, cada um manifesta a sua opinião, mas o partido, não. O senhor tem conversado com o governador? Quer dizer, qual foi a última vez que vocês se encontraram? Cileide, uma coisa que eu tenho orgulho como um político em Goiás é que eu converso com todo mundo, todos os segmentos. No meu escritório vai gente de todos os partidos, de todos os segmentos. Eu sou orgulhoso disso, da capacidade de dialogar com todas as forças. Como eu disse para você, eu nunca fui petista e converso com setores do PT. Então, eu conversei com o governador Ronaldo Caiado já 2 vezes, agora mais recentemente há 15 dias, e quando a gente conversa, primeiro, zero sobre gestão, sobre administração. Nós não participamos das perspectivas. Sempre são boas conversas. Naturalmente, sem nenhum compromisso e sem nenhuma decisão, porque isso vai ficar mais para frente, e isso será uma decisão do partido que será ouvido. Então, as conversas são de natureza geral, de uma avaliação sobre a política nacional e sobre a política estadual. Bom, e nessas conversas, o que tem prevalecido? Quer dizer, eu querendo saber se já está bem próxima essa relação que vocês estão construindo para uma possível aliança no ano que vem. Eu não entendi a pergunta. Como? Eu estou perguntando se, a partir dessas conversas, como é que está a relação entre PSD e o governo para a possível aliança do ano que vem? O que prevalece no final é de que não há impedimento para uma aliança, impedimento político. Há uma aproximação, há uma conversa, há uma avaliação,
há uma troca de informações e isso facilita a possibilidade, é claro, de uma aliança. É como se você... Mas não há uma decisão. Não há um compromisso e nem uma decisão. E isso fica claro que só vamos tomar essa decisão o ano que vem, ouvindo todo o partido. Nós vamos fazer isso. Então, é apenas uma aproximação, mas não há nem decisão e nem compromisso do partido. Deputado, recentemente o presidente nacional do PSD, o ex-deputado Gilberto Kassab, declarou que o único ismo que o PSD é partidário é o pragmatismo, né? Uma referência aí a que o partido não tem essas posições ideológicas e vai resolver pragmaticamente a sua posição nas eleições. O que esse pragmatismo está indicando no momento? O que esse termômetro chamado pragmatismo está dizendo no momento para o PSD a respeito da disputa presidencial? Primeiro, nós temos o pragmatismo é lançar uma candidatura própria do PSD no primeiro turno, e o nosso pré-candidato é o presidente do Senado e do Congresso, o Rodrigo Pacheco. Ele está filiado no partido agora e é o nosso pré-candidato. Há 15 dias atrás eu dei um aperto nele lá em São Paulo, até a imprensa publicou, numa reunião lá, eu disse: e aí, cara, você é ou não é candidato? Mas eu não quero mineirice, não. E ele disse que sim, que ele está pronto para ser candidato, mas que ele só vai tomar essa decisão o ano que vem, porque neste ano, como presidente de um poder, ele disse: olha, eu preciso de não antecipar o debate eleitoral de uma pré-candidatura minha, porque eu corro o risco de perder o comando e a liderança do Senado e do Congresso Nacional. Eu só vou tomar essa decisão em 2022. Então, entre fevereiro e março, ele deverá assumir a candidatura, a pré-candidatura, né, a presidente da República, e é o nosso pré-candidato, o senador Rodrigo Pacheco, que, olha, tem boas qualidades. Primeiro, é jovem, 44 anos. Segundo, ele é uma pessoa preparada. Ele é um advogado, com atuação, inclusive, na OAB Nacional. Ele é preparado. A gente viu, eu falei, ele é preparado. Terceiro, ele tem uma experiência política já. Foi deputado federal, foi presidente da Comissão de Justiça, é senador, presidente do Congresso. É de um estado muito emblemático no Brasil, que é Minas. Minas é um estado emblemático, primeiro porque é o segundo colégio eleitoral do Brasil. Depois de São Paulo é Minas. Segundo, que Minas é um estado que conecta com outros estados brasileiros, com o Nordeste, com São Paulo, com o Rio. Goiás nem se diz. Então, o senador Rodrigo Pacheco tem as pré-condições, as qualidades para ser um bom candidato. O problema é se vai pegar a candidatura dele, se ela vai tocar o coração do povo. Esse é o desafio, mas ele é o nosso pré-candidato a presidente da República. É isso que é ser prático, porque nós que desejamos, Cileide, preste atenção no que eu vou dizer, que eu acredito. Primeiro, 6 partidos no Brasil vão deter 80% da representação na Câmara e no Senado. A última reforma política eleitoral, ela induz a redução do número de partidos. Então, 6 partidos vão deter mais de 80% da representação na Câmara e no Senado, o que é bom, porque vai facilitar a governabilidade e o processo legislativo. O PSD, pragmaticamente, quer 2 coisas. Primeiro, ser um dos 3 maiores partidos da Câmara dos Deputados. Segundo, quer ser o primeiro ou o segundo maior partido do Senado.
se esse projeto se efetivar, o PSD, nós vamos ter uma enorme influência na política e no futuro do Brasil a partir de 2023. Esse é o projeto pragmático do PSD. É ter influência a nível nacional, via bancada na Câmara e no Senado, e influência aqui na política de Goiás, através do fortalecimento do partido aqui. E é isso que eu estou trabalhando. Eu não tenho, assim, por exemplo, um projeto pessoal. Muita gente fala assim, para meu escritório, 99% das pessoas que conversam comigo, Vilmar, você vai candidatar a quê em 2022? Você é candidato? E eu falo que não, que eu não tenho esse projeto. O meu projeto é o fortalecimento do partido, porque através dele, desta plataforma, eu vou influenciar na política nacional e estadual. Rubens? Vilmar, uma última questão aqui. Você disse, né, ao longo da entrevista que a decisão, a posição de Vanderlan, manifestada aqui na entrevista à Sagres, pela troca do vice ou do pré-candidato a vice ao lado de Caiado, Daniel Vilela, é uma posição dele, do senador Vanderlan. Mas como é que o senhor analisa esse cenário? Ou seja, aliados do governador Ronaldo Caiado que defendem a troca desse nome que foi escolhido pessoalmente pelo governador. Não foi um processo de base, de grupo, né? Foi uma busca feita pelo próprio governador que gerou insatisfações. Como é que o senhor avalia esse processo e a possibilidade de troca do nome de Daniel Vilela por outro na vice? Não é um problema do PSD. É um problema do MDB e um problema do União Brasil. Esse assunto não é do PSD. No nosso partido pode ter gente que achou que é a favor, outros são contra, isso é normal, a gente respeita. Mas não é um problema do partido. É um problema dos outros dois partidos. O problema do partido é a candidatura a senador. E que o partido está unido e trabalhando dessa meta. Vilmar, uma boa sequência na sua sexta-feira, no fim de semana. Que seja um bom Natal e um feliz 2022, se a gente não falar até antes disso. Um abraço, Vilmar. Bom dia. Muito obrigado, Rubens. Obrigado, Cileide. Eu agradeço mais uma vez o convite para essa entrevista. Muito obrigado. Um bom Natal, um bom Ano Novo para vocês. Mas eu espero que a gente ainda se vê antes disso e possa dar um abraço. Obrigado, Tomara. Bom dia. É isso. Obrigado, Vilmar, pela disponibilidade aqui de conversar com a gente na entrevista comigo, com a Cileide Alves, sobre política, cenário de 2022 no Brasil, também em Goiás. Presidente do PSD, Vilmar Rocha, destaque a íntegra dessa conversa no nosso portal sagresonline.com.br.